Outro dia eu estava assistindo uma palestra sobre angústia, existência e mundo digital. Tema bonito, Heidegger, Byung-Chul Han. Ser no mundo, autenticidade. Essas palavras que circulam bem nas redes sociais, porque carregam uma aparência de profundidade instantânea. E talvez aí já comece o problema, porque a gente vive numa época onde até a profundidade precisa caber num story. A palestra era interessante, falava sobre excesso de informação, falava sobre identidade, falava sobre burnout, falava sobre a dificuldade de existir num mundo onde todo mundo parece feliz, bonito, produtivo e realizado. Nada particularmente errado, pelo contrário, o diagnóstico parecia correto. Mas em algum momento uma pergunta começou a me incomodar. Uma pergunta simples, uma pergunta quase infantil. Quem exatamente está cansado? Porque todo mundo fala do cansaço, todo mundo fala da ansiedade, todo mundo fala da identidade, todo mundo fala da autenticidade. Mas quase ninguém fala das máquinas que fabricam essas palavras. A impressão que eu tive durante a palestra inteira foi a mesma sensação que eu tenho quando vejo uma pessoa discutindo a fumaça sem olhar para o incêndio. A fumaça existe, mas ela não aparece sozinha. Ela vem de algum lugar. Aí aparece o burnout, aparece a hiperconectividade, aparece o excesso de estímulo, aparece a validação, aparece o algoritmo. E a solução parece sempre a mesma. Desacelere, olhe para dentro, descubra quem você é, respire. Mas eu fico pensando, quem foi que decidiu que eu deveria descobrir quem eu sou o tempo inteiro? Porque essa talvez seja a maior ironia do nosso tempo. A autenticidade virou obrigação. Você precisa ser você mesmo. Você precisa encontrar seu propósito. Você precisa descobrir sua essência. Você precisa performar sua singularidade. Você precisa construir sua marca pessoal. Você precisa ser diferente. E quando milhões de pessoas tentam desesperadamente ser diferentes ao mesmo tempo, acontece uma coisa curiosa. Todo mundo começa a ficar parecido. Byung-Chul Han chama isso de enxame. Eu gosto dessa palavra, enxame. Porque enxame não é povo, não é comunidade, não é coletivo. É um monte de indivíduos isolados se movimentando na mesma direção, sem saber exatamente para onde estão indo. Cada um acreditando que está sendo único. Cada um acreditando que está sendo autêntico. Cada um acreditando que está sendo livre, enquanto corre exatamente na mesma esteira. O curioso é que a gente passou a chamar isso de conexão. Mas será que é conexão? Ou será que é apenas circulação? Porque conectar é uma coisa, circular é outra. Uma carta demora, uma conversa demora, uma amizade demora, uma história demora. Mas o feed não demora. O feed escorre, você não habita o feed, você desliza por ele. E quando a vida inteira vira uma sequência infinita de deslizar para cima, alguma coisa estranha acontece. As histórias desaparecem, sobram informações. As memórias desaparecem, sobram arquivos. As experiências desaparecem, sobram registros. E aí surge um sujeito contemporâneo cercado por dados e faminto por sentido. Essa talvez seja a parte mais engraçada. Nunca tivemos tanta informação. Nunca tivemos tanta dificuldade de construir uma narrativa. Todo mundo sabe de tudo. Mas quase ninguém sabe o que fazer com aquilo que sabe. Porque informação não é experiência. Experiência exige tempo. Tempo exige permanência. E permanência virou um artigo de luxo. Hoje tudo precisa ser rápido. Rápido a consumir, rápido para produzir, rápido para esquecer. Aí aparece uma nova moda, uma nova identidade, uma nova causa, uma nova indignação, uma nova performance. E o enxame muda de direção mais uma vez. A grande pergunta talvez não seja quem somos. Talvez essa seja a pergunta errada. Talvez a pergunta seja outra. Quem lucra quando passamos a vida inteira tentando responder quem somos? Porque enquanto procuramos nossa autenticidade, alguém mede nossa atenção. Enquanto procuramos nosso propósito, alguém organiza nossos desejos. Enquanto procuramos nossa identidade, alguém transforma nossa existência em dado. E talvez seja por isso que o problema nunca tenha sido apenas tecnológico. O problema é que a guerra das palavras faz muito barulho, mas quase sempre esconde a guerra das estruturas. Enquanto discutimos identidade, alguém organiza o reconhecimento. Enquanto discutimos autenticidade, alguém organiza a visibilidade. Enquanto discutimos liberdade, alguém organiza os caminhos possíveis. E o enxame continua se movendo, produzindo ruído, produzindo engajamento, produzindo reação, mas cada vez menos mundo. Talvez a angústia não seja um defeito do sistema. Talvez seja uma das últimas evidências de que ainda existe alguma coisa em nós que se recusa a caber completamente dentro dele. MFBI